Mas a gente vai começar mesmo com aquele assunto que tá todo mundo esperando, ronco. Gente, tem muita gente que associa o ronco ao cansaço, né? Fala assim, dormiu bem porque roncou a noite inteira, estava exausto. Só que a verdade não é exatamente essa, viu? E também, como eu disse ainda há pouco, ele não só perturba o sono de quem está do lado. Roncar pode ser um sintoma de algo mais grave e que requer atenção. E para explicar mais sobre isso, eu recebo ele, que é otorrinolaringologista, membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Dr. Jamal Azan. Seja muito bem-vindo. Cláudia, como é bom estar aqui com vocês. Eu estou muito contente com esse assunto, tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa. Com certeza, com certeza. Tem gente que ainda pensa nisso, né? Muita gente, muita gente. Nós estamos aqui trazendo para vocês informações muito importantes, porque como a Cláudia disse, tem gente que pensa que ronco é até bom. Olha como ele dormiu gostoso, até roncou. De jeito nenhum. Não. O ronco, quando ele é constante, ou seja, roncar todos os dias, nunca é normal. Eu vou repetir. Roncar todos os dias nunca é normal. Eventualmente, por exemplo, criança brincou muito na festinha, sabe, correu demais, ou um adulto que se cansou muito e roncou aquele dia, é algo pontual. Não configura uma doença, mas roncar todos os dias nunca é normal, porque mais de 90% dos pacientes que roncam têm paradas respiratórias. Param de respirar, nós chamamos isso de apneia. Olha lá, isso é perigoso. Perigosíssimo, porque a apneia do sono tem duas características importantes. Uma delas é várias e várias alterações no dia da pessoa. Como a pessoa dorme muito mal, ela acha que dorme bem. Mas a parte neurológica, respiratória, endocrinológica é muito ruim. Você que está em casa aí, vê se você conhece alguém, se não é você, né? Que é assim, acorda mais cansado do que foi dormir. Difícil acordar. Vai acordar, não consegue levantar da cama. Põe lá o despertador para fazer 10 minutos, 9 minutos, 9 minutos. Depois, acorda com dor de cabeça. Ao longo do dia vai melhorando. Depois do almoço, Cláudia, imagina aquele sono que você tá aqui, ó, não consegue segurar. Concentração começa a ficar ruim. Cai, né? Memória começa a ficar ruim. Então, estes são sinais muito comuns de apneia do sono. E tem coisas graves. Existe um percentual grande de pessoas que têm apneia do sono, que dormem tão mal, que dormem no volante. Olha isso, aí é um perigo dobrado, né? Quer dizer, tem o risco para a pessoa, mas tem o risco também para quem está com certeza isso pode levar a riscos muito graves, porque a pessoa perde o controle, ela não consegue, ela simplesmente dorme. Tem pessoas que vão no cinema, dormem, tem pessoas que vão no teatro, dormem. Então, sonolência diurna, sonolência de dia excessiva é um dos sinais de apneia do sono. E a outra coisa, porque esses são sintomas que a pessoa sente, só que ela não correlaciona com o ronco, com a apneia do sono. Outro sintoma, gente, outro problema, na verdade, são as complicações. Aumento da pressão arterial, especialmente pessoas acima de 40 anos que desenvolvem hipertensão sem história familiar, de repente, começa a pressão subir. Pode ser a apneia do sono a única causa. Arritmias cardíacas, doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, morte súbita dormindo. Existem várias complicações, inclusive aumento da glicemia, complicações neurológicas. Daqui a pouco eu vou falar uma complicação terrível da apneia do sono, daqui a pouquinho. Terrível, é o medo neurológico das pessoas de hoje. O que as pessoas mais têm medo hoje na hora de envelhecer? Qual a doença que as pessoas têm medo hoje de ter? O Alzheimer. Existe relação direta entre a apneia do sono e o Alzheimer. Isso já é um estudo comprovado? Isso é 100% comprovado pela ciência. A demência precoce, ou seja, antes da pessoa ter
a sua degeneração cerebral própria da idade está relacionada à apneia do sono. Porque as pessoas, Cláudia, param de respirar 10, 20, 30, 50, 100, 200 vezes em uma noite. Uau, e aí isso acaba levando a falta de oxigenação, as células vão sofrendo. Né? Então, se o assunto é sério, a gente tem que buscar tratamento. Tem tratamento para isso? Tem muitos tratamentos que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, o diagnóstico tem que ser feito por uma consulta médica. Essa consulta vai ouvir o paciente, vai ouvir, você aí que é acompanhante, companheiro, companheira, esposa, esposo, amigo, namorado, que dorme junto, você é importante estar na consulta, porque eu vou perguntar para você, porque a pessoa fala, eu não tenho nada não. Então, a história clínica é importante. Existe um exame que chama polissonografia. A pessoa dorme no laboratório, dormindo no laboratório, com vários eletrodos. Esses eletrodos vão mostrar se a pessoa para de respirar, quanto que o oxigênio do sangue cai, qual é a duração das paradas respiratórias. Ou seja, esse exame vai graduar a doença, se ela existe ou não existe. Primeiro dá o diagnóstico e gradua, e depois a gente dá a opção, então, dos tratamentos. Eu fiz, inclusive, uma matéria aqui no começo do Vida Melhor, eu fiz a polissonografia, gravamos tudo, claro que está editado, mas assim, para quem de repente fala, como é que é esse exame, quero ver, entra lá, coloca no YouTube PGM Vida Melhor e pode colocar polissonografia, você vai encontrar, tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar. Nós temos uma imagem para mostrar como que é a via aérea normal e como que é a apneia. Por que que esse exame faz esse diagnóstico? Então a primeira imagem é da via respiratória normal. É a pessoa respirando normalmente, aí já está na tela, então o ar está indo tanto pelo nariz quanto pela boca. Mas aí, olha o que acontece na próxima imagem. Ali a região, olha lá, tampou. Você está vendo? Então, lá no final, a língua caiu. Volta à primeira imagem, que é normal. Deixa eu ver. Olha lá, respirou. Tá. Vai para a imagem da parada respiratória. A próxima, olha aí, parou. Então, estas pessoas travam a respiração na garganta e param de respirar. Então, isso configura a apneia do sono. É como quando a gente coloca o maxilar lá para trás e tenta respirar aquela respiração da glote, que é, né? Exatamente. E a gente... Que é a respiração quando dorme. Fecha, né? Fecha. Então, quem é que já foi no dentista, deitou na cadeira, abre a boca e não consegue respirar a hora que abre a boca? Tem pessoas, por quê? Vamos ver a próxima imagem também, que é bem bacana, que é uma imagem que vai mostrar para vocês como que é a relação das amígdalas, da língua com a apneia do sono. Olha aí, tem nessa imagem, a gente consegue ver 4 quadros com o tamanho de umas bolinhas nas laterais que chamam-se amígdalas. A última tem 2 bolonas assim que vão obstruir a respiração da pessoa. Agora, na próxima imagem, nós vamos ver o tamanho da língua. Olha lá, a pessoa abre a boca, você abre a boca. Se você enxergar lá no fundo a campainha, tudo, ok, mas tem pessoas que a língua é para cima, você não enxerga nada. Isso predispõe que a pessoa tenha, então, as paradas respiratórias e as apneias, né? Agora, significa que quem consegue olhar o que a gente chama de sininho, as amígdalas, porque vê direitinho, não vai ter apneia? Não, é um indicativo positivo. Mesmo a pessoa que enxerga tudo isso, ela pode roncar e pode ter apneia? Pode, porque além dos fatores anatômicos, que são nariz ruim, aquelas pessoas que têm desvios de septo, pólipos, amígdalas grandes, também existe uma contração muscular, mesmo anatomia normal, amígdala normal, nariz normal, pessoa magra, a garganta contrai e entope. Eu vou fazer aqui, vê se você não enxerga no seu companheiro, assim, ó. Aí a pessoa, quando acorda, ela faz aquele... porque ela contraiu, aí de repente ela abriu, puxou o ar. Tem pessoas que acordam desesperados com sensação de morte iminente, porque está sem respirar. Então isso é bem complicado. Então a gente precisa tratar. Isso, nós temos tratamentos aqui. Mas o primeiro que eu quero falar é o que não deve fazer. Opa, então vamos lá. Olha aqui Deixa o tratamento para o final. O que não devemos fazer? Olha o que nós não devemos fazer. A pessoa fala assim, já que ele ronca, o que ela ronca, quer saber? Eu vou tampar o meu ouvido aqui, ó.
Eu não vou ouvir o ronco dele, não. Eu ainda conheço um caso pior, que também acho que não deve fazer. Marido e mulher, cada um dormindo num quarto. Dorme no quarto separado. Um ronca. Não, gente. É pra dormir juntinho, abraçadinho. Claro. Tem que prestar atenção no ronco. Então, é assim, se você quer se proteger do barulho, isso até pode, mas deixe a pessoa tratar. Porque quando você faz isso, você está dizendo assim, eu quero resolver o meu problema, não o dele. Errado. Existem pessoas também que fazem uma coisa errada. Olha aqui que elas pegam o remedinho do nariz, aqui, ó, olha aqui, ó, aquelas gotinhas que desentopem nariz, que são os vasoconstrictores, que viciam, que dão problema, que são terríveis. Não tenha essa ilusão. Existem cirurgias para a apneia do sono, mas são raros casos. Raríssimos casos a gente pode fazer cirurgias ou de nariz ou de garganta. Não é uma rotina. São casos onde tem indicações muito precisas e muito, bastante cientificamente comprovadas do resultado. Agora, isso que você falou, olha aqui, gente, que eu trouxe para vocês um aparelho dentário que pode ser feito, que a pessoa usa somente para dormir, não usa de dia, ó. Estamos vendo aqui, ó. Olha de lado, a parte de baixo, vocês estão vendo que ela é para frente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Agora deu para ver, ó. Então, quando a pessoa vai colocar na boca, ela vai colocar o queixo para frente, assim, ó. Aí, o que acontece? Quando você deita, a língua cai. Se você colocar o queixo para frente, então abre o espaço atrás e a pessoa vai parar de roncar e tratar a sua apneia. Mas eu alerto a vocês, isso é uma indicação médica, isso precisa de uma consulta médica. O médico fazendo o diagnóstico encaminha para o dentista especializado em sono. Então, o diagnóstico é médico porque a doença tem várias coisas. Então, o aparelho dentário é uma solução boa. Agora, tem uma coisa aqui bem engraçada. O que uma bolinha veio fazer no programa da Cláudia? A Cláudia deve estar falando assim, mas doutora, o que essa bolinha está fazendo aqui? Então, tem pessoas que roncam somente de barriga para cima. Elas não roncam de lado. Isso a polissonografia mostra. Olha aqui o que a gente pode pegar, ó. Uma camiseta. Atrás, gente, olha o que a gente faz. A gente costura um bolso, tá vendo? Esse bolso tem um velcro e aí eu ponho a bolinha. Aí, olha o que vai acontecer. A pessoa vai vestir essa camiseta, que tem a bolinha aqui, né? Então, ó, tem uma bolinha aqui, né? Aí, ela vai deitar. Se ela deitar de barriga para cima, a bolinha vai incomodar. Aí ela vai virar e ficar de lado. Então, isso é uma indicação médica. Para pegar o costume de dormir de lado, né? Mas é somente com indicação médica, não faça isso em casa sem um médico, porque o médico tem que ver a polissonografia e ver que este caso é só de barriga para cima. Isso é uma indicação médica. Legal. Cláudia, trouxe esse aparelhinho. O que é? É o CPAP? É o CPAP. CPAP, tem uma polêmica grande com o CPAP, porque as pessoas falam, eu não vou dormir com essa máscara no meu nariz, eu não vou dormir com esse negócio. Eu não gostaria de dormir com um negócio desse, não. Então, ninguém gostaria, mas são situações que muitas vezes são necessárias. Por quê? Não incomoda? Olha, incomoda, claro que incomoda. Um aparelho dentário incomoda, tomar comprimido incomoda. Imagina as pessoas que têm que tomar insulina, injeção todo dia, incomoda. Tem pessoas que fazem hemodiálise, tem que ir lá, incomoda, quimioterapia. É verdade. E a gente pode fazer. Então, a apneia do sono é uma coisa muito grave. Então, se o tratamento é o CPAP, paciência. Como que ele funciona? Nós temos uma imagem também para mostrar como ele funciona. Essa imagem, olha aí, o CPAP, ele abriu a via respiratória. Nós estamos vendo nessa imagem a máscara no nariz. E essa máscara no nariz, ela empurra o ar para que a pessoa possa respirar normalmente. Ó, a máscara é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo como é que é essa máscara? Então, a pessoa pega aqui, ela faz assim, ó. O que acontece? Aqui, ó.
Tá vendo? Aqui vai um caninho. Vai um caninho que é ligado neste aparelho. Agora, gente, as máscaras modernas, olha isso aqui. Essa é uma das máscaras mais modernas do mundo. O meu campo visual, ele é aberto. Eu consigo enxergar. Ele não me sufoca, ele não dá. Ele é molinho, ó. Tá vendo que ele é molinho aqui? Então, gente, dá para eu virar, porque isso aqui que tá aqui em cima, ó, ele vira. Tá. Então, não vamos ter preconceito contra um dispositivo tão útil que pode salvar a vida da pessoa, especialmente quando a pessoa tem uma rejeição antes de chegar a testar o CPAP, é muito ruim. Não vão com preconceito. O CPAP, se houver indicação médica, é um dispositivo que salva vidas. Então não tem nem mais o que a gente questionar, né? Se salva a tua vida, se você precisa, tem que usar. Eu fiquei com uma dúvida do CPAP. Você falou que ele impulsiona o ar, né? Correto. Aqui na via respiratória, nariz. Isso. Mas a gente olhando aquela imagem primeiro da articulação temporomandibular, que a mandíbula vem para frente, não, vai para trás quando a gente ronca. Vamos supor, entrou o ar aqui, mas minha mandíbula está lá atrás, não vai obstruir da mesma forma? Não, ele consegue empurrar a língua para frente. Ah, porque o ar é forte? O ar depende do grau de retroposição, de colocação para trás da língua, a pressão controla para abrir. A maioria dos aparelhos de CPAP tem pressão automática, ou seja, ele sabe quanta pressão precisa para abrir. Ele vai abrir, ele joga a língua para frente, a própria pressão do ar joga a língua para frente e abre a via respiratória. Neste caso, a pessoa para de roncar imediatamente, acorda bem, passa o dia com energia, a pessoa controla melhor, inclusive, o sobrepeso, porque existe uma alteração endocrinológica na apneia do sono que a própria alteração hormonal gera sobrepeso. Ou seja, muita gente fala assim, eu não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Às vezes não consegue por causa da apneia do sono. E o sobrepeso piora a apneia do sono, aí fica aquele Aí vira bola de neve, né? E aí não muito consegue. Interessante, assunto muito bom. Mas eu sei que deve ter gente em casa com dúvida, né? Querendo saber, né? Eu preciso falar do meu caso pro Dr. Jamal. Então você vai fazer o seguinte, pega lá seu celular, manda um WhatsApp pro 11 9 50 45 18 40, tá? 11 9 50 45 18 40. Eu volto já já. Vamos lá. Muito obrigada, viu, doutor? A gente tem aqui várias participações, parece que a turma tá incomodada com os roncos aí. A primeira delas vem da Jandira, ela é de Caraguatatuba. Ela quer saber, dormir de barriga para cima colabora pro ronco? Geralmente sim, Jandira. A maioria das pessoas pioram o ronco de barriga para cima, mas a polissonografia mostra se ronca só de barriga para cima, mas realmente tem razão. Geralmente piora. O Leandro de Piracicaba, ele diz, minha esposa começou a roncar com a boca fechada no 6º mês de gestação. Achei que seria por causa da gravidez o ronco dela, mas minha filha nasceu e ela continua roncando. O que fazer? Leandro, pode acontecer na gestação um inchaço até um aumento de peso e muitas vezes a pessoa não consegue recuperar ou pior, às vezes esse aumento de peso é decorrente de uma deposição de gordura no fundo da garganta também. Então, muitas vezes, isso é difícil de tirar. Procure o diagnóstico correto para saber se ela tem ou não tem apneia do sono e trate, tem solução. Fiquei curiosa com essa deposição de gordura no fundo da garganta. Seria isso. O quê? Não é o tal do pigarro? Não. É assim, lá no fundo da língua, no final da língua, existe a possibilidade de se depositar gordura, igual gordura localizada, ela pode se depositar no fundo da língua. Internamente. Pois é, ou atrás da língua, que é na faringe. Aí isso colabora para fechar. Lembram das imagens que na apneia do sono tudo fecha? Então imagina esse tubo que a gente tem na garganta, qualquer coisa que faça fechar vai estreitar e predispor a ronco e apneia do sono. Então, muitas pessoas engordam ou aumentam o peso, voltam ao peso que tinham, mas a deposição de gordura continua no mesmo lugar. Porque a gordura localizada é difícil de mandar embora. É muito difícil. Aqui não tem cinta para resolver, né, gente? Aí Vamos lá. O meu nome é Lediane e tenho um filho de 5 anos. Ele ronca muito. Isso é normal? Ela é do Maranhão. Boa tarde, Lediane, Maranhão, que linda. Ó, nunca é normal. Eu disse no
começo do programa, vou repetir. Roncar todos os dias nunca é normal. Procure o tratamento, porque seu filho pode ter adenoide, que é a tal da carne esponjosa, amígdalas grandes, tem que tratar. Perfeito. A Angélica de Registro, São Paulo, ela diz: os dentes tortos, mordida aberta, podem ser uma das causas do ronco? Geralmente, os dentes tortos ou a mordida aberta são consequência de um problema de nariz, porque a pessoa fica de boca aberta e os dentes se entortam. Então, muitas vezes, a causa antes dos dentes tortos ou é um desvio de septo ou é adenoide, que é a carne esponjosa, ou são cornetos nasais. Claro, tem que tratar os dentes, mas tem que entender por que os dentes entortaram geralmente o nariz. Ok. Próxima pergunta é da Joyce, ela é de Indaiatuba e ela diz: tem um exame para fazer neste mês de outubro de laringoscopia, fibronaso. Esse exame vai contribuir para que eu tenha um sono saudável? Pois eu ronco muito e acordo no meio da noite com falta de ar. Por favor, doutor Jamal, tire essa minha dúvida. Um abraço a todos. Isso, Joyce. O exame é parte do diagnóstico. A polissonografia é importante, a laringoscopia, a nasofibroscopia, que são as endoscopias de nariz, o exame clínico, a história clínica é importante, sim. Faça, que vai ajudar o seu médico. Vai ajudar o médico, não é que você vai fazer o exame e vai parar de roncar. Vai ajudar o raciocínio do médico. O raciocínio para ver até o que é que ele vai fazer diante das soluções que a gente tem. Exatamente, né? É o que a gente faz. Tá, joia. Próxima pergunta. Sou Silvia de Jacareí, interior de São Paulo. Meu irmão Flávio ronca demais. Agora está usando placa dentária. Isso ajuda, já que ele tem bruxismo? Ele está usando a placa para o bruxismo. Então, a placa para o bruxismo não é o aparelho para ronco. São coisas diferentes. Muita gente confunde. Boa sua pergunta. Ele tem que ver inicialmente se ele tem ou não tem a apneia do sono, porque uma coisa é tratar o bruxismo, outra coisa é tratar a apneia do sono e ronco. Então, são coisas diferentes. Perfeito. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. O meu nome é Vanessa, moro em Ventura, no Ceará. O meu filho tem 13 anos e ronca muito. O que devo fazer? 13 anos também, a chance maior é de ser um problema no nariz e na garganta, como amígdalas aumentadas, conchas nasais, rinite alérgica, sinusite, asma, uma série de questões que podem atrapalhar. Tem que cuidar. Joia. Próxima pergunta. A polissonografia é segura? Marquei para fazer, mas fiquei com medo. É segura demais. A polissonografia não é um exame invasivo, não pega veia, não tem injeção. É um exame, claro, um pouco constrangedor, porque você vai dormir em outro lugar que não é a sua casa, mas é um exame seguro, importantíssimo, um pouco desagradável, mas não tem problema. Você faz, vai dormir. Tem muita gente que fala: eu não vou dormir, não vou conseguir dormir lá. Consegue. Dorme sim. Dorme e a gente avalia assim, é seguro. Eu também fiquei na dúvida se eu ia conseguir dormir. Ainda fiquei com uma câmera lá me gravando durante a noite toda, porque a gente estava fazendo a matéria, aquele monte de fio pendurado, mas a gente dorme. Agora, que é desconfortável, mas é importante, né? Eu falei ainda há pouco, talvez você não tenha ouvido, lá no YouTube, no PGM Vida Melhor, coloca polissonografia, sono, que você vai encontrar essa matéria, tá bom? Eu de pijama fazendo essa polissonografia. Próxima pergunta, deixa eu só abrir aqui. Opa! Deixa eu só abrir o celular. É a Sônia de Perdizes. Ela quer saber: fazer tratamento com fonoaudióloga pode ser bom? Hoje, as evidências científicas que são seguras não garantem o resultado com tratamento fonoaudiológico. O médico pode indicar exercícios fonoaudiológicos para a musculatura da garganta e da língua. Não confie nisso como a solução, e sim como um apoio. Perfeito. É bom a gente saber, né? Porque às vezes a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro, e está fazendo um tratamento, está percebendo que não dá certo. Eu tenho uma dúvida aqui, minha. Tem muita gente que emagrece e para de roncar. Isso também acontece. Muito. Porque não tinha esse depósito de gordura no fundo da garganta. Exatamente. É isso? Isso é muito comum. A pessoa emagrece e para de roncar totalmente. Mas, obviamente, depende de cada caso, né? Agora, Cláudia, um alerta importante baseado no que você falou, que é muito importante, gente. Ronco e apneia do sono é uma situação que o médico tem que examinar. Não, hoje, rede social fala muita coisa, todo mundo fala o que quer. Não, se você tem ronco, procure o fonoaudiólogo, procure o dentista, procure o não sei o quê. Não, é um problema médico. O médico pode, então, encaminhar para os diversos apoios, mas não deixe de fazer o diagnóstico. Diagnóstico é igual um GPS, ele vai guiar o caminho. Se você está no caminho errado, não vai chegar.
chegar a lugar nenhum. Maravilha. Vamos fazer isso? Cuidar da nossa saúde com seriedade? Busque um médico. Próxima pergunta é da Maria, ela é de Penha de França. Ela quer saber onde é que ela encontra esse aparelho. Eu não sei se ela está falando do CPAP ou do aparelho ortodôntico. Vamos falar dos dois? Qualquer um deles. Isso é comum também a pergunta. Ah, eu quero comprar. Não, é o médico que vai indicar, porque tem casos que tem indicação desse. Então, o médico vai analisar o caso, vai fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais correto. Não faça isso por conta própria. Ok. Próxima pergunta bom dia, meu filho tem 9 anos, precisará fazer cirurgia de carne esponjosa. Gostaria de saber sobre os riscos, pois estou muito preocupada. Meu nome é Adriana, ela é de Diadema. É boa tarde já, né? Então. Ainda não almoçou, Adriana. É verdade. Então, os riscos qualquer procedimento tem risco, mas obviamente esclarecendo com o seu médico, você tem que analisar as condições do seu filho, da cirurgia, da anestesia. Confie no médico, o médico quer o seu bem, então certamente ele vai saber quantificar isso dentro daquilo que a medicina consegue. Tá, joia. Olha, outra pergunta. Olá, boa tarde. Eu queria saber o seguinte, meu filho ronca muito, ele geme alto e parece estar mastigando, é horrível. A gente não consegue dormir com ele. O senhor pode nos dizer o que devemos fazer? Exatamente, procurar um médico otorrinolaringologista de confiança sua, para que possa fazer o diagnóstico. A maioria das crianças que roncam todos os dias tem problemas de amígdalas grandes ou a tal da carne esponjosa, que é a adenoide. A grande maioria, procure, não subestime o ronco. Roncar todo dia nunca é normal. A Lucy, ela é de Colatina, no Espírito Santo. Ela diz assim, passei a roncar depois que fiz uma cirurgia da retirada da tireoide completa. Tem alguma relação? Adoro o programa, vejo todos os dias. Obrigada. Um beijo pra você, Lucy. Pode ter relação, sim, porque quando se tira a tireoide, a gente faz a reposição hormonal. E às vezes a reposição hormonal, se ela não estiver perfeitamente ajustada, você pode não estar com o seu metabolismo totalmente recuperado e isso tiver deposição de gordura, vai roncar. Procure o seu médico endocrinologista. Maravilha. Eu tenho uma última pergunta. As crianças que têm síndrome de Down, que têm a musculatura mais frouxa, elas devem ter problema também de ronco? Tem muito. Muitos casos de síndrome de Down, eu opero adenoide, amígdala, porque realmente eles têm uma flacidez muito grande e às vezes a amígdala muito grande ocupa espaço, mais a flacidez, aí ronca, a gente ajuda e com certeza muda muito para melhorar a vida da criança. Porque é prejudicial também, da mesma forma, né? Com certeza, com certeza. Bom, doutor Jamal Azan, ele está no www.jamal.com.br. Mais fácil que isso possível. Jamal.com.br. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Cláudio. Até a próxima. E eu vou pegar o meu pedido de exame de polissonografia, já pedi pro doutor Jamal, porque assim, a gente tem que correr atrás de tudo, saber como é que anda a nossa saúde, a gente tem que se cuidar, sabe? A gente não pode brincar, não.